E hoje o programa Mais Saúde, conversando sobre o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Estava falando no bloco anterior a importância de você não perder a oportunidade de, em cada refeição, colocar nutriente no seu organismo. E é uma coisa tão engraçada, porque quando eu falo assim, a gente tem que voltar a comer comida, sempre meu slogan, voltar ao tempo da vovó, as pessoas falam assim, mas como assim? Como assim? Porque hoje a gente não come comida de verdade. Muitas vezes isso eu noto, gente, diariamente no consultório. Eu pego e peço para a pessoa sempre trazer um recordatório. Se for o pessoal de fora de São Paulo, já traz esse recordatório pronto da sua realidade, da sua casa. Se for o pessoal daqui de São Paulo, vem para um primeiro momento, que a consulta ela é dividida em 2 momentos. Então, o primeiro momento, que é a anamnese, aquela coisa toda que eu gosto de conversar bastante com o meu paciente, localizar onde é que está o estresse dele, que é a janela de oportunidades para várias coisas começarem a acontecer no organismo. E eu peço para ele voltar depois de uma semana com 2 lições de casa, né? 2 lições que estão aqui no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Você tem, no finalzinho do livro, 2 situações. Você tem a tabela de passos e você tem o recordatório, na verdade, de o que você come durante o dia todo, aonde eu peço para colocar o horário, o que você come, mas não precisa colocar, por exemplo, a quantidade, é só a qualidade, porque o que interessa mostrar para o paciente é que ele, atualmente, ao invés de estar comendo comida de verdade, está comendo produto alimentício. É muito simples. Você aí em casa, dê uma olhada na sua despensa, vai ver como está lotada de coisa comprada em supermercado. Supermercado, você tem que ir lá comprar coisas em que os ingredientes tenham o menor número de produtos possíveis. Por exemplo, arroz, só tem arroz. Feijão, só tem feijão. Azeite de oliva, por exemplo. Agora, aquilo que você compra que tem mais de 5 itens nos ingredientes, já começa a ficar esperto. Se além disso, quando você lê os ingredientes, tem um nome assim, que você nem desconfia, que você não identifica como comida, devolve para a prateleira, aquilo não é comida, aquilo é um aditivo alimentar, um conservante, alguma coisa que está ali para aumentar tempo de prateleira, enfim, que não é comida. E lembre-se, tudo que você põe no seu corpo e não pertence a ele, vai gastar nutriente para fazer faxina. E não gasta só nutriente, gasta nutriente, energia. Aí você pergunta assim, eu não sei porque eu estou tão cansada. Eu estou sem energia, um desânimo só. Claro, o organismo o dia inteiro tirando um monte de tranqueira que a gente está colocando e que não é comida. Então, quando eu estava perguntando assim outro dia, comida de verdade, o que é? É aquela que você encontra a mais próxima possível da natureza. Então é aquele detalhe, o homem ou Deus que construiu aquele alimento? Exemplo, o arroz, feijão e o macarrão. Arroz, feijão, macarrão. Qual está mais próximo da natureza? Quem foi feito por Deus, quem foi feito pelo homem? É assim que você tem que olhar o alimento. E aí você vai ver que você vai começar a comer mais comida de verdade. Porque tudo aquilo que a gente acaba comprando em supermercado, a gente acaba comprando, como eu falei, lotado de corante, conservando. O detalhe da gelatina, gente. Gelatina que todo mundo acha que é assim, o que há de mais saudável, principalmente para fazer dieta. Você já fez uma colonoscopia? Se não fez, o dia que você for fazer, porque isso aí é protocolo, hein? A partir dos 50 anos, todo mundo tem que dar uma investigada no intestino e fazer essa colonoscopia, a não ser que você tenha um histórico de câncer de intestino na família, que aí você tem que investigar antes. Fantástico colonoscopia, gente, porque é um exame que, se por acaso localizam um pólipo, imediatamente ele já é retirado no próprio exame. Então, aquele pólipo que ia virar um câncer dali 20 anos, sei lá, você está o quê? Já retirando essa possibilidade. Eu amo esse exame, sempre recomendo que o meu paciente, a partir dessa idade, faça. E como eu trabalho com o Dr. Roque, é muito bom, né? Porque assim eu tenho sempre o apoio do médico do lado, enfim. Mas quando você vai fazer uma colonoscopia, tem um protocolo, você tem que fazer uma alimentação adequada durante alguns dias antes, não pode deixar resíduo no intestino, e lá tem uma observação muito interessante, que aliás, foi quando eu notei isso que eu comecei a ficar esperta com a gelatina, e tem muitos anos. Tá ali, favor não consumir gelatina
principalmente vermelha, antes do exame. Eu falei, por quê? Estava escrito lá. Porque altera o resultado, tinge a parede intestinal. Então, eu estou comendo uma coisa que vai tingir os meus órgãos por dentro. Gente, isso não é nada saudável. E você dá isso para o seu filho? Então, gente, vamos tomar cuidado com esse tipo de alimento. Então, esses alimentos super processados, super industrializados, esse salgadinho, alimentos, biscoito. Lembre, tiraram a gordura trans, mas olhe lá, sempre tem a gordura de palma. Gordura de palma é uma gordura saturada. E gordura saturada é pró-inflamatória. Pró-inflamatória, o que significa? Significa que você vai começar uma inflamação no seu organismo, inflamação essa que vai levar depois você a ter uma série de problemas, inclusive engordar. Porque aqui no livro, Tudo Posso, mas nem tudo me convém, o que eu comento aqui? Que não basta você fazer uma alimentação reduzida, reduzir, no caso, a quantidade calórica, ou então você fazer atividade física. Esses dois itens hoje apenas não bastam. São importantes, mas não bastam. O que acontece? Hoje nós estamos numa sociedade lotada de contaminantes ambientais, essa poluição, essa coisa toda. Por isso que eu digo para você que cada oportunidade, em cada refeição, de você colocar nutrientes é fundamental. Por quê? Imagine que na sua célula você tenha um armário, uma espécie de uma despensa, lá na sua célula. E que cada vez que você come um alimento de verdade, um legume, uma verdura, uma fruta, cereais integrais, né? Lembrando das leguminosas, que é a família do feijão, né? A lentilha, a ervilha, grão de bico. Então, essa turma toda, né? Fora as proteínas de origem animal que são importantes, né? Não em grande quantidade, mas um pouquinho em todas as refeições. Então, cada vez que você faz uma refeição e você come, então, comida, nutriente, lotado de vitaminas, sais minerais, fitoquímicos, é como se você colocasse dentro desse armário, por exemplo, um guarda-chuva, um capote, um filtro solar, um óculos, um chapéu. E fica lá estocadinho para o dia que você precisar. Então, lá estamos nós andando e, de repente, opa, tempo feio, vai lá, pega o guarda-chuva. Seu colega do lado que só comeu comida de fast food, lanchonete, aquele macarrão instantâneo que eu falo tanto que ali não tem nada e que se você quiser saber o que tem, pega um programa nosso aqui, Mais Saúde, no blog.cançãonova.com/mais saúde e você vai lá e coloca macarrão instantâneo. Você vai tomar um susto quando você observar a quantidade de gordura e a quantidade de açúcar que tem nesses produtos, tá? Sem considerar o sal naquele saquinho, que além de ter aquele sal absurdo, que é simplesmente 50% do que você pode consumir o dia inteiro, ainda está cheio de corante, conservante, uma série de aditivos químicos que não são nada interessantes. Mas, voltando, você está lá naquele tempo que vai chover, você vai lá na sua célula e saca um guarda-chuva. O seu colega que não fez isso, vai lá e toma chuva. Mais adiante, além da chuva, tem um tempo feio e começa a vir uma frente fria. Você vai lá na sua célula e pega o seu capote. Então, você está bem agasalhado e com guarda-chuva. O colega do lado tomou chuva, sol não apareceu, choveu, você está com frio, ele foi ter uma bela de uma pneumonia e morreu, como eu brinco e digo no consultório. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é aquela situação de repente, você parada no ponto de ônibus e você não tem como escapar, veio aquela golfada de ar preto, você tem que respirar, vai respirar. Você e o seu colega do lado. Agora, como o seu organismo vai destoxificar essa poluição, vai depender de todos aqueles fitoquímicos e nutrientes que estão estocados na sua célula. Então, essa é uma realidade. Realidade essa que você não pode perder essa oportunidade de, a cada refeição, o que é? Café da manhã, almoço e jantar, comida. Então, esse negócio de ficar pegando, trocando refeição por lanche é outra coisa que a gente tem que observar
e tentar ir mudando este hábito. Porque não esquece que tudo que você coloca em casa em prática, o seu filho está aprendendo e ele vai levar para a família dele. Então, uma das coisas que eu noto hoje é que uma geração que está preparando a próxima geração, ela já vem de pais que já estavam com hábitos errados. Então, a gente tem que ir consertando lá para trás. Então, primeira coisa, não troque refeição por lanche. É aquela história, uma vez ou outra, por uma emergência ou por uma situação, etc., é excepcional, mas é hora de comer comida. Lembre que cada oportunidade de uma refeição é oportunidade de pôr saúde no seu corpo. Então, primeira coisa, nada de refeição por lanche, principalmente jantar. Isso é fundamental. Então, café da manhã, almoço, jantar. Lembrando que o café da manhã é a refeição que sinaliza para o seu organismo o que vai ser o resto do seu dia. Se você está num momento de escassez ou se você está num momento de fartura. No próximo programa, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que funciona essa parte toda do nosso DNA, porque a gente tem um DNA que é da época paleolítica, então ele reflete bem como que o organismo vai ter que lidar com o resto do dia baseado nesse fato. Então, o fato de você comer e comer bem de manhã faz com que você sinalize para o seu corpo, estou em época de fartura. Então, coma um pouquinho, coma um carboidrato, mas lembre das raízes, lembre das nossas raízes brasileiras. Quando eu digo isso, são os hábitos de nós brasileiros. Então, as raízes, nossa, todos os tubérculos são super bem-vindos. Lembra do cuscuz, cuscuz de mandioca, cuscuz de milho. A gente tem muita coisa nossa, né? Tapioca, a gente tem tanta coisa bacana. E para que ficar herdando coisa dos outros, né? Então, isso. Uma proteína que pode ser um ovo, gente. Ovo é importante, principalmente as crianças em desenvolvimento. O ovo tem na gema colina, mas é para comer o ovo inteiro, tá? Tem colina, que é importantíssimo para o desenvolvimento cerebral. E se você está grávida, muito importante comer ovos todos os dias. E hoje caiu por terra essa história de que ovo aumenta colesterol. Um ovo por dia, até 2, você pode estar consumindo sem que isso aumente, tá, os seus níveis de colesterol, tá? Até 2 ovos por dia. Então, a refeição insubstituível. E lembrar que a cada 2h30, 3 horas, vamos comer uma frutinha lotada de fitoquímicos, de vitaminas e minerais, porque Deus deu, assim, uma fartura na natureza para nós. Então, gente, o recado do programa Mais Saúde de hoje é: vamos voltar ao tempo da vovó? Vamos voltar a comer comida? Esse é o recado de hoje e espero você para o próximo programa.